Olá, meu nome é Thiago Bueno. Hoje eu vou falar sobre uma questão que é a escuta. E essa é uma questão muito importante porque o nosso processo de desenvolvimento assim nesse caminho de autoconhecimento, ele tem um marco bem importante no momento em que nós começamos a dar atenção à escuta. Porque chega um instante em que a gente começa a descer para níveis dentro de nós, e aí você se depara, por exemplo, com sentimentos que estão há muito tempo presos dentro de você. E aí você pode engrenar num processo, eu vou transformar isso através de visualização, de mantra, de afirmação, de oração. É como se a gente entrasse numa espécie de luta com essas partes dentro do nosso ser que se sentem, por exemplo, abandonadas, depressivas, traumatizadas, com dor, né? Expressando dor. E aí a gente entra num esforço de transformação de nós mesmos com relação a esses sentimentos que se apresentam nessa etapa do caminho. E aí a escuta, ela chega então como um indicativo de que não é por meio da luta nem do esforço que você consegue transformar a si próprio, mas através de uma escuta delicada, de uma escuta paciente, de uma escuta compreensiva, sensível, né? Onde você se torna habilidoso, vai se tornando habilidoso a ouvir a si mesmo. Né? Ouvir os seus sentimentos, por exemplo, uma tristeza, né? Um sentimento de tristeza que vem e toma conta de nós. E aí você começa a dar ouvido a essa tristeza. De repente, se desidentificar dela para poder ouvi-la. Então, é interessante você escrever, né? Como se criasse um personagem mesmo para a tristeza. E aí faz esse personagem escrever como que ele está se sentindo, quais são os desejos dele que, por exemplo, não estão sendo atendidos, como que ele se vê a si próprio. E aí você vai oferecendo escuta também, escrevendo, né, para esse personagem. Então, eu ouvi que você disse que está se sentindo assim por causa disso. Lembrando que a escuta, ela não é interpretativa. Isso é importante saber. Você não está escutando para interpretar, nem para analisar esse personagem que nós estamos aqui denominando como sendo a tristeza, né? Você está escutando, ou seja, está presente. Né? E quando você está presente, nós não trazemos, por exemplo, carga psicológica do passado para interpretar se nós estamos presentes. Quando você está presente, você observa o que é. Né? Como se você devolvesse para o seu personagem chamado tristeza uma simples observação daquilo que ele falou. E ao final perguntasse isso, foi isso mesmo que você disse? Porque aí a sua tristeza vai ouvir aquilo de você e vai ver o seguinte, foi isso que eu falei. Então ela se escuta. É como se uma parte dentro de você se sentisse escutada. É assim que a gente produz também a autonomia, o desenvolvimento do pensamento autêntico. Quando uma pessoa se sente validada, né? Se sente validada naquilo que ela falou, naquilo que ela sente,
e aí com isso cresce a autoestima dela. Alguém me ouviu, opa, eu não estou sozinho. Não estou vivendo sozinho aqui com as minhas loucuras. Alguém me ouviu, não me interpretou, não me julgou, não me condenou, mas me ouviu. Então, a escuta é uma habilidade para todos nós desenvolvermos. E já dizia o I Ching, né? Sábio é aquele que aprendeu a ouvir. Então a gente está querendo aprender, né? Estamos querendo aprender a ouvir. E uma escuta sem julgamento, né? Sem interpretação, sem análise. É como se fosse você indo lá na delegacia para fazer uma queixa. Lá o pessoal vai pedir, me dá o fato. Ou seja, descreve o que você observou acontecer. Na escuta que nós fazemos com nós mesmos, nós também usamos essa habilidade de escrever aquilo que nós observamos, que os nossos sentimentos estão falando. Ok? Até breve.